Beleza, vimos aí valor do trabalho. Vamos enxergar isso no exercício bem rápido, vai ser facílimo para vocês. Ele já está resolvido. Olha como que é um exercício de física. Esquece a resposta, vamos olhar aqui a pergunta. Após o combustível ter acabado, olha só a treta. Após o combustível ter acabado, uma pessoa aplica uma força, uma força, então você sabe que vai estar dentro do cálculo, de 20 N, 20 newtons, ao empurrar um carro. Beleza. Sabendo que para chegar ao posto de combustível é necessário deslocar o veículo por 5 metros, 5 metros, distância, né? E aqui no Newton é a força, calcule o trabalho para isso acontecer. Vamos lá separar os dados. É sempre importante fazer o passo a passo. Primeiro separa. A força é 20 newtons. O deslocamento é 5. O meu trabalho em joules eu não tenho, então eu aplico a fórmula. Trabalho igual a força vezes deslocamento. Minha força é 20. Coloco aqui, substitui na fórmula. E o meu deslocamento é 5. 20 vezes 5, 100. Acabou meu exercício. Então é sempre bom você ir separando as coisas que ajudam. Eu apliquei a fórmula e encontrei o valor em joule. Não esquece de colocar o joule, hein? Se colocar 100 está errado, porque eu não sei do que você está falando. Beleza? Não esquece o Sistema Internacional de Unidades. Mas qual que é a diferença entre direção e sentido? Lembra que eu falei lá atrás que tem que ter a mesma direção e o sentido? Muitas das vezes a gente confunde isso. Mas o professor trouxe a salvação. Sentido. Sentido é esquerda, direita, para cima, para baixo. Isso é sentido. Direção é horizontal ou vertical. Resumindo, eu quero ir para Corumbá. Eu sigo em que sentido? Você vai até 14, vira à esquerda e vai para Corumbá. Ok? Eu estou dizendo o sentido. Em que direção? Na direção horizontal, que a rua é horizontal, né? Ninguém anda de pé, né? Então, é assim que se chega a Corumbá, dando o sentido e a direção. Então, quando a gente falar de trabalho, né, os tipos de trabalho, a gente tem que considerar sentido e direção, que é o que eu falei. Então, por exemplo, o trabalho motor. O trabalho motor é quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. O F e o D estão na mesma direção. Nesse caso, qual que é a direção? Horizontal, né? Porque eu falei que o carro anda na horizontal. E aí o sentido? Para a direita, né? No caso aqui está indo para a direita. Então uma pessoa empurrando um corpo que estava em repouso, né? Que só o Robin que se lasca, né? Coitado do Robin, o Batman tá lá de boa, né? Acabou a gasolina do Batmóvel, né? Você vê que o Batman, mesmo sendo um milionário, a gasolina foi tão cara que ele não colocou gasolina no Batmóvel. Enfim, eles estão indo numa direção no mesmo sentido. Isso é um trabalho motor, né? Olha a piadinha de nerd. O trabalho motor é quando o motor não está funcionando. Vamos lá. Trabalho resistente. Trabalho resistente é quando a força, ou seja, o F, e o D, o deslocamento, tem a mesma direção, mas o sentido é o contrário. O que isso quer dizer? Uma pessoa que tenta parar um corpo em direção contrária, por exemplo, você está na rua e está vindo um carro em alta velocidade e você quer parar o carro com a mão, não faça isso, é só um exemplo. O carro está vindo numa direção contrária, né? Na verdade, ela está vindo na direção horizontal, mas você está vindo no sentido contrário a você. Então você tem que ser meio que Superman nesse caso. Por exemplo, olha o Superman, que eu trouxe um exemplo do avião caindo, o Superman segurando o avião. A força do Superman está sendo aplicada para cima, certo? Porque ele está tentando segurar. Mas o deslocamento do avião está vindo para baixo. Ou seja, a pessoa está tentando parar o corpo que está numa direção contrária, né? A direção está contrária a ele. Ok? Simbora. Outro conceito importante relacionado a trabalho. Potência e energia. Se vocês olharem essa figura, né?
Olha o tamanho do motor desse navio. É um dos maiores motores do mundo. Se a gente acha que caminhão é grande, imagine um navio, né? O que tem a ver potência e energia? Você pensa assim, esse motor é potente? Ele tem que ser, né? E ele tem que usar muita energia para funcionar. Haja combustível. E quando a gente fala de trabalho, logo a gente fala de potência e energia também. Vamos ver isso? Bora! Potência. O que é potência? Potência é rapidez com a qual certa quantidade de energia é transformada ou é a rapidez com que o trabalho é realizado. O que isso quer dizer? Lembra que eu disse lá no começo da aula dos 3 conceitos importantes? Matéria, energia e corpo. Pois é, quando eu falo de energia, é aquilo que vai provocar movimento. Ou seja, se eu quero calcular a potência, eu tenho que ver a rapidez com que esse movimento, provocado pela energia, se desloca. Lembra que deslocamento e força tem a ver com trabalho? Justamente. Potência é a rapidez com que essa energia é transformada ou a rapidez com que o trabalho vai ser feito. Mas qual que é a importância disso, professor? Óbvio que a engenharia vai precisar disso e também outras áreas também que envolvem conhecimento de física. Porque quando você compreende potência, potência vai dizer para mim a relevância para quê? Eu vou definir o tempo mínimo, por exemplo, de um carro realizar um trabalho, realizar um deslocamento, a velocidade do meu carro. Tudo isso vai ser baseado nessa potência. Ok? Nós vamos ver mais detalhes na parte 3 do nosso vídeo. Não saia daí que tem muita surpresa.